Então, né, esse negócio da pessoa ser artista, professora, educadora, pesquisadora, ilustradora, muita coisa. Oi, bem-vinda, bem-vindo. Você está no Artografismos, eu sou a Sara Nina. No meu primeiro vídeo eu falei sobre uma questão de identidade híbrida, então eu me apresentei, falei, eu sou artista, sou professora, sou pesquisadora, sou ilustradora, e eu falei um pouco dessas identidades, né, de que eu me coloco no mundo enquanto artógrafa, por isso o nome do canal, né, Artografismos. Uma coisa interessante que a artografia me trouxe é a possibilidade de entender essa identidade híbrida. Então hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre essa metodologia de pesquisa, te mostrar como isso me ajudou a me ver como artógrafa, como artista, e como me ajuda no meu cotidiano, tanto de professora como de mãe, como no meu dia a dia, ok? A artografia ela é uma pesquisa educacional baseada em arte, ou, como eu prefiro, uma investigação educacional baseada em arte. A palavra investigação, ela é preferível do que pesquisa, porque quando a gente fala de investigação, a gente está falando de uma coisa que ela não está buscando uma resposta, mas ela busca um processo, é um caminho a ser colocado. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, meio que você tem o objetivo de procurar tal coisa, né? Então, é isso que a gente entende por pesquisa. A investigação educacional baseada em arte, ela procura um caminho, um processo. Então, ela está sempre muito voltada para as questões que podem surgir no momento, para as questões que podem desviar a sua pesquisa do seu objetivo final, assim, ela que você reconhece que o agora é tão potente que ele pode transformar as perguntas, as respostas que você está buscando. Então, a ortografia ela é muito de processo, né? E o que isso importa, por exemplo, para quem não é professor de arte, para quem não está estudando arte? Eu fiz esse canal chamado Artografismos para falar sobre possibilidades artográficas. Então, assim, não é voltado só para pesquisadores em arte? Não, é voltado principalmente para você que gosta de arte, que quer viver arte cotidianamente. E eu vou te mostrar como a ortografia fez isso comigo. Então, quer dizer que finalmente eu vou entender esse negócio de artografismos? Sim, gente, a ortografia é uma das minhas maiores paixões. Mozão, tu também. A ortografia me permite unir as minhas identidades híbridas, minhas identidades variadas, de uma maneira muito imbrincada, inseparável. A ortografia, ela surgiu na UBC, na Universidade de British Columbia, no Canadá, mais precisamente na Faculdade de Educação, com a professora Rita Ivey. A Rita, ela junto com o Belidson Dias, que foi se orientando, eles escreveram esse livro aqui, Pesquisa Educacional Baseada em Arte, Ortografia. É um livro de uma coletânea de vários artigos, de vários pesquisadores falando sobre a investigação educacional baseada em arte, mais precisamente sobre a ortografia. Mas eu vou me até aos dois primeiros textos, que são do Belidson Dias e da Rita Ivey, porque eu acredito que eles colocam melhor, enraizados, o que é a ortografia. O livro foi publicado em 2013, pela editora da UFSM, da Federal de Santa Maria. O Belidson Dias, ele é professor da UNB, do Programa de Pós-Graduação em Arte e Educação. Ortografia significa Artist, Researcher and Teacher, ou seja, o artista, pesquisador, professor. Tá? Aquela pessoa que tem aquela identidade inseparável, a identidade híbrida, onde a criação artística dele revela uma prática educativa, onde a prática educativa dele revela uma prática artística, e tudo isso faz parte da pesquisa dessa pessoa. Esse é o artógrafo. Na ortografia, a gente tem a possibilidade de mostrar a nossa pesquisa como obra de arte. Então, assim, se a sua pesquisa envolve sons, se ela envolve sentidos em geral, dança, se você acredita, se ela precisa ser apresentada como uma performance, ela está sendo uma pesquisa ortográfica. E principalmente quando ela se revela no texto, por isso o termo grafia. Então, isso que a Rita e o Belidson vão colocando nesses primeiros dois textos. É a questão principalmente da identidade, de se permitir o agora, de entender que o nosso papel enquanto educador, ele é um papel criativo, que o nosso papel enquanto artista é um papel educativo, a gente está abraçando a ortografia.
A ortografia é a metodologia que eu uso nas minhas pesquisas, enquanto artista, professora e pesquisadora. E também, eu vou explicar melhor pra vocês, é a metodologia que eu uso pra vida. Assim, é o que me trouxe identidade. Isso é muito importante, sabe? Quando você pensa em arte, eu acredito que muita gente ela tem um certo distanciamento da arte e pensa como se fosse uma coisa completamente fora do seu dia a dia. E ela tá tão no seu dia que ela é encontrada em todos os povos, em todos os tempos, em qualquer momento histórico da humanidade você tem uma expressão artística. E isso é importantíssimo. Então, quando você encontra esse ponto comum, você tem na África, você tem na Oceania, você tem na América, quando você encontra esse ponto comum, você consegue se identificar enquanto ser humano a partir daquela expressão. Quando você busca na arte, quando você busca arte, muitas vezes você está buscando se encontrar o outro, encontrar você mesmo. E a ortografia, ela me permitiu isso. Ela permitiu que eu me identificasse. Eu comecei a perceber, me inquietar bastante, é que eu via as minhas práticas educativas, a minha sala de aula, como um processo de criação também. Tudo que eu faço com os meus alunos, com as minhas alunas, o que eu faço com a minha filha, é se permitir criar junto com aquela pessoa. A ortografia me trouxe isso, a possibilidade de me ver enquanto artista, professora e pesquisadora. E não com os três separadamente, mas com uma identidade híbrida, uma identidade inseparável. E por isso eu vim falar um pouco desse livro hoje. O interessante da ortografia, que as possibilidades que ela me trouxe e que esse texto fala bastante, é quando você começa a se entender num papel de identidade mesclado, de uma identidade onde tudo que você faz da sua vida, tudo que você produz é muito voltado para isso, né? Então, por exemplo, eu tenho postado constantemente no Instagram atividades de arte que eu faço com a minha filha. Eu faço isso porque eu sou professora de arte? Óbvio. Eu faço isso porque eu sou pesquisadora de arte? Sim. Eu faço isso porque eu sou artista? Também. Agora, quando eu proponho que a gente crie juntas, quando eu proponho que aquilo entre como uma pesquisa na minha vida, quando eu proponho que tenha uma intervenção educativa, eu estou sendo uma ortógrafa. E mais do que isso, a ortografia ela pressupõe também que você escreve de uma maneira criativa. Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas teses, dissertações de ortografia. E olha só que coisa linda essas imagens. Você percebe que a imagem, ela tem tudo a ver com o texto, que ela não tá lá como ilustração, que ela tem tanto valor quanto o texto, então ela não tá pequenininha, ela não tá deslocada, mas na verdade ela ocupa um espaço, ela tem voz dentro desse texto, né? Então, isso é muito interessante. Você pode ver nas imagens que você está passando que as fotos, as ilustrações, a imagem em si, ela tem um peso tão grande quanto o próprio texto. Ela é o que constitui o texto, né? Então, sem aquela imagem, não tem como você entender o texto. Sem aquele texto, não tem como você entender a imagem. E o texto, ele se permite a ser criativo. Eu vou deixar aqui o link para vocês do Artograph, que é o site onde você encontra essas pesquisas. Aí você pode me perguntar: então quer dizer que eu posso fazer meu texto acadêmico assim? Pode. Agora presta atenção, que eu não tô falando pra você bagunçar o rolê, viu? A ABNT, atualmente, ela não consegue abarcar as possibilidades de escrita criativa. Se o seu programa lhe permite ser assim, então, claro que você pode, né? Embasado nessa metodologia. Então, o texto criativo é colocado como base dessa pesquisa. Isso é muito potente, isso é incrível. Então, quando a Rita Irving e o Bellitson, eles convidam esses professores de várias universidades do mundo, né? Tem o Hernandes, a Simpre, enfim, várias pessoas que trabalham com isso para mostrar e para validar essa metodologia. E aí eu vou te dizer, assim, como é que isso afeta a minha vida. Vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o card para vocês, que eu tô numa live com a CRIAR, Assessoria Pedagógica,
E a Rebeca da Criar, ela me faz uma pergunta sobre a atividade do Pollock, né? Onde eu fiz muita bagunça com a minha filha, assim. Tipo, a gente pintou a garagem toda, botou papel craft e jogou tinta, enfim, ela diz... E quem não tiver esse espaço pra bagunçar em casa, assim? Se você não tiver uma garagem, se não tiver uma varanda, um jardim, um quintal, onde é que eu posso fazer essa atividade? Ou eu não posso fazer? Então, você pode fazer, por exemplo, no banheiro. Aí ela ficou, nossa, que solução, né? Eu não tinha pensado nisso. E eu vou te dizer, eu só sou capaz de pensar nisso, nessas soluções criativas, porque eu hoje me vejo como tartógrafa. Eu vejo que tudo que eu faço é criativo, tudo que eu faço é educativo. Então, por exemplo, quando eu tô no quintal com a minha filha, eu gosto desse processo de conversa com ela, de estar lá, de pegar a folha vermelha, a folha amarela, a folha verde e a gente organizar e brincar com a terra e fazer desenhos na terra. Então, assim, eu trago a arte pro meu dia a dia. O que a gente tá vendo é que o que eu tô propondo a vocês com esse canal, o que eu tô propondo a vocês com essas atividades, com essa fala, é de que você seja artista e você pense como artista a todo momento. Então, por exemplo, eu não tenho materiais de arte para pintar com os meus filhos, eu não tenho materiais de arte para entreter as crianças em casa. Cara, você tá cozinhando, você tem uma beterraba é roxa, você vai lá, passa a beterraba na mesa de vidro, passa a beterraba no azulejo, é fácil de limpar, passa no papel. Você dá propostas sensoriais à sua criança. Você pinta no banheiro, você propõe uma colagem com folhas, você propõe ler imagens, né? No outro vídeo aqui também, deixar no card, que eu faço a leitura do Abaporu com vocês percebem que tem primeiro eu vejo os elementos, eu vejo as cores, eu vejo... E essa leitura ela é perfeitamente capaz de fazer com qualquer tipo de imagem. E eu faço com a imagem de arte, mas você pode fazer com qualquer outra. Quando a ortografia coloca que tudo é uma questão de identidade e de caminho, né, a serem percorridos, que existem possibilidades educativas nas criações artísticas, que existem possibilidades artísticas nas criações educativas, a ortografia ela traz isso para o cotidiano, ela traz isso para o seu dia a dia. É por isso que eu sou tão apaixonada por essa metodologia. Coisa que eu costumo dizer aos meus alunos na graduação é que se você trabalha de manhã no seu ateliê, num quadro, se você de tarde você dá aula, de noite você escreve um artigo, você não está sendo um ortógrafo. O ortógrafo, ele faz de tudo isso a mesma coisa. Então, eu vou fazer um vídeo aqui ainda sobre a minha dissertação de mestrado, mas já adiantando um pouquinho dela, né? Eu coloquei a dissertação de mestrado, ela é híbrida, ela tem documentos que são meus diários e ao mesmo tempo você vê que esses diários eles dialogam com as minhas percepções no museu enquanto educadora e que as coisas que eu crio para que o público seja educado, para que a gente consiga fazer uma mediação das obras, as coisas que eu crio, os objetos, as intervenções, elas são propostas artísticas. Eu estive em algumas bancas de TCC e até orientando, enfim, e eu me deparei com poucas pesquisas definitivamente ortográficas, onde muitas vezes tinha a parte da criação artística, tinha a parte da educação, assim, eu estou criando isso para educar, mas na hora de fazer o texto criativo, a pessoa falhava. Então, é muito importante entender que quando você vai fazer uma pesquisa ortográfica, você está fazendo uma pesquisa que ela precisa ser toda intrínseca, assim. Então, ela é criativa na sua escrita, na sua diagramação, nas suas imagens, ela é criativa na sua proposta, ela é educativa, porque você está sempre pensando como educar, você está sempre colocando a sua arte a serviço da educação, da prática educativa, e você está se reconhecendo, tudo isso é a sua pesquisa, é a sua identidade, é o seu caminho, é o seu processo. Isso é muito rico. Assim, eu vou trazer entrevistas, vou trazer outros vídeos sobre essa metodologia e te mostrar que apesar de ser uma metodologia de pesquisa em arte,
Ela é uma metodologia que pode facilitar o seu dia a dia com a sua criança, seu dia a dia criativa, pode te abrir possibilidades de criação em várias áreas. Chegando já ao final do vídeo, eu queria lembrar você que se inscreva no canal, dê o seu like e ative os seus sininhos para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Você me seguir lá no Instagram para acompanhar as atividades que eu faço voltadas para aqui. Esse mês eu li o Artografia. Então, eu tô pensando em fazer todo mês a resenha de um livro de arte e educação. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para fazer essa leitura junto comigo. O livro desse mês de julho vai ser o Arte como Experiência, do John Dewey. Esse livro aqui. Então, se você quiser conversar comigo sobre o livro, ver partes do livro, me acompanha lá nos stories no Instagram, que eu vou estar sempre postando. E no mês de agosto, no comecinho do mês de agosto, vai sair a resenha desse livro. Então, todo mês a gente vai vendo livros que possam ativar essa parte criativa, né, gente? Que possam ativar esse artista, esse educador, esse artista, professor, pesquisador. Se você quiser acompanhar a leitura do John Dewey, o John Dewey é um precursor da ortografia, é um cara que pensou muito sobre experiências, sobre o momento do agora, sobre entender que a arte faz parte da vida como um todo, sabe? Que ela não está separada, você não vê arte só quando você vai ao museu, você está o tempo inteiro em contato com ela. Isso é muito valioso. Isso traz muito potência de criação, de repertório para sua criança, para você, enfim. Bom, se você viu até aqui, muito obrigada. Se inscreve no canal, deixa seus comentários, comenta aqui embaixo. Comenta também se você tem alguma dúvida sobre ortografia, se você tem alguma dúvida sobre pesquisa em arte. Deixa sugestões de vídeos, enfim. Bom, muito obrigada. Espero que eu tenha ajudado você com a questão da ortografia. E para mais vídeos com ortografia, comenta aqui embaixo, artógrafos. Bom, obrigada. Tchau, tchau.